Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos um convidado muito especial, é o professor, pastor, conferencista, meu amigo Reginaldo Cruz. Hoje vamos bater um papo sobre direito e justiça à luz da Bíblia. Sempre que falamos sobre justiça, direito, esse tema sempre dá o que falar. Imagina à luz da Bíblia. Não vamos discutir religião, mas sim aprender sobre o cânon sagrado e, em especial, especificamente, vamos aprender sobre as leis à luz da Bíblia. Pastor, que coisa polêmica é essa? Como é que é isso? Na Bíblia também temos essas leis? Fala aí pra gente. Pois é, meu amigo, a Bíblia ela é inicialmente um código de leis, né? Por exemplo, a gente observa o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, você tem ali um código com 10 preceitos, né, jurídicos. Por exemplo, os mandamentos 1, 2, 3, eles falam de uma ética teísta, da relação entre o homem e Deus. O mandamento 4, da relação individual, ou seja, uma ética da preservação individual. E os mandamentos 5 ao 10 falam de uma ética social. Sem falar também que nós temos, por exemplo, a própria aliança é um código jurídico, né, baseado nos termos no pacto da aliança. De um lado você tem, de um lado desse contrato, dessa aliança você tem Deus, de outro você tem o ser humano. E também nós temos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, um outro código jurídico, ou seja, civil entre os judeus, que é o Shema deuteronomista, onde Deus ele passa todos os regulamentos, os códigos, os preceitos, os princípios que ele estabeleceu da relação com ele, da relação do ser humano com o seu próximo. Sem falar também que temos ainda a ética e a justiça social nos profetas, que é uma coisa tão atual, tão contemporânea para os nossos dias. E quais eram as principais coletâneas das leis aí de Israel? São vários os códigos. Doutor Flávio, por exemplo, nós podemos citar, o principal deles é o decálogo. O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que aparece duas vezes, uma em Êxodo 20, outra em Deuteronômio capítulo 5, e também, por exemplo, o Código da Aliança, além do decálogo, nós temos também o próprio deuteronomista, ou seja, o Shema deuteronomista, que é todo o capítulo 6, o princípio da relação com Deus no Antigo Testamento, o princípio da relação entre Deus e os judeus é Deuteronômio capítulo 6, quando tem o chamado Shema deuteronomista, que diz ouve, ó Israel. Então aquilo é um código de relação, não só entre Deus e o homem, mas um código civil, ou das relações sociais, as relações que exprimiu uma ética social dos judeus. Entendi. Então, além dos códigos da lei de Israel, havia também as leis do Antigo Oriente, é isso que falam? Do Antigo Oriente. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar do Código de Hammurabi. É um dos códigos jurídicos mais antigos que existem. Inclusive, muito... Olho por olho, dente por dente. Isso. Estava incluso também, né? A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vingança por vingança, mão por mão, violência por violência. Era uma lei controvertida, mas fazia parte dos antigos códigos jurídicos. É claro que socialmente, né, houve uma evolução e hoje nós não temos mais a lei de Italião em vigência, né, em nenhum código jurídico. Além disso, além do código de Hammurabi, nós tínhamos códigos assírios, códigos jurídicos também entre os fenícios, né, e também entre os antigos egípcios. Só que os judeus, eles criaram tradição própria, claro. Parece que algumas culturas influenciaram os judeus, não só na sua fé, nas suas questões sociais, mas na sua própria cultura e também no seu direito. A maneira como foi estabelecido o direito na nação judaica, o direito para a administração da vida deles, também tem influência de outras culturas. A gente poderia trazer aí fontes específicas do direito israelita? Olha, a princípio, doutor Varela, nós podemos dizer que nós temos uma fonte que é cananita, vem lá de Canaã. Quando Israel se instalou em Canaã, ele foi influenciado pela cultura, pela antropologia, pela sociologia dos cananitas.
E com isso também a percepção do direito da tradição judaica, ela recebe uma influência dos cananeus. Mas para além dessa influência dos cananeus sobre o direito judaico, nós também podemos afirmar que os judeus, eles construíram uma tradição própria. Eles construíram o seu próprio manual de direito, como eles deveriam se relacionar, a questão das normas vigentes sobre eles, sobre os filhos deles, os negócios, a família, sobre toda a forma de vida social deles. Entendi. Tem algumas histórias, né, que contam, né, de que naquela época, né, aquele que matasse alguém, ele tinha como pena andar carregando aquele morto, né, sobre si. Isso existe mesmo? É um mito ou uma verdade? Por exemplo, entre os judeus estabeleceu o seguinte: juridicamente a pessoa poderia ser penalizada caso ela cometesse assassinato. Se fosse um assassinato, por exemplo, voluntário, ela seria julgada e tinha as penalidades próprias da lei judaica. Mas se fosse um assassinato por legítima defesa involuntária, por exemplo, era facultado aos judeus correr, fugir ou ser levado pelos anciãos até as cidades de refúgios, né? A Bíblia cita várias dessas cidades de refúgio e ele viveria naquela cidade de refúgio onde ele seria preservado. A ética, a dignidade dele, os direitos humanos dele faziam valer para ele ali, porque ele estava num ambiente de segurança, jurídica ainda, que era a cidade de refúgio, mas só para aqueles que tinham cometido crimes involuntariamente. Entendi. Tá muito bom aqui o nosso bate-papo, a gente vai aqui a um breve intervalo, tá? Você vai conhecer aí o nosso pessoal de apoio e também você vai conhecer sobre um super, ultra, mega evento que vai acontecer aqui na cidade de Goiânia nos dias 11, 12 e 13 de março. É o evento do Catedral Business. Gente, escuta aí, tá certo? Você não pode ficar de fora, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu Momento Jurídico. Estamos recebendo hoje um convidado muito especial. É o pastor Reginaldo, ele que está falando aí sobre lei, justiça, né? Sobre o direito à luz da Bíblia. Pastor, vamos dar continuidade aqui com o nosso programa. Temos aqui algumas perguntas aqui para o senhor também, tá? Algumas curiosidades, tá bom? Quais eram as principais características da lei israelita? Olha, tem um texto na Bíblia que é Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e Miqueias, no meio do versículo, ele faz a seguinte ênfase: ó homem, o que é bom e o que Deus requer de ti é: ame a justiça. Então, esse é um texto que mostra que a sociedade, a nação de Israel, ela foi calcada, fundamentada a partir de um código jurídico. Esse código jurídico de relação entre Deus e o ser humano é chamado de Decálogo, os 10 Mandamentos. Eu já disse no bloco anterior que os 10 Mandamentos ele tem e serviu como princípio de algumas questões da administração do direito para formar inclusive outros códigos de direito. Por exemplo, no Novo Testamento a gente observa que o que valia ali no mundo judaico era o direito itálico, né? O direito romano, porque o povo estava debaixo do regime romano. Mas no Antigo Testamento nós temos uma espécie de uma teocracia. Claro, em tempos modernos, teocracia soa até com uma coisa absurda, né? Mas você imagine esse povo que está sendo regido aí pelo próprio Deus. As leis que eles têm, em parte, foram dadas pelo próprio Deus. Então, o fundamento principal do direito na Bíblia é a relação
ética que Deus ele estabelece com o povo. É a partir daí que surgem os preceitos, os regulamentos, as normas, os códigos de ética, mas tudo é baseado na relação com Deus, ou seja, no código da aliança. Bom demais. E como é que a gente pode entender o poder legislativo e judicial no Antigo Testamento? Estou apertando, hein? Olha, aí nós temos várias questões que apontam para essa direção, doutor Flávio. Por exemplo, já dissemos que nós temos muitas questões do âmbito, né, jurídico no texto bíblico. E nós temos, por exemplo, termos dizendo que Deus é juiz. Nós temos um sistema que durou 400 anos aproximadamente, ali que inclusive tem um livro chamado Juízes, né? Onde Deus levanta 16 homens que eram administradores e, sobretudo, julgavam a causa do povo e julgavam com base na aliança, com base no decálogo. Tem um caso aí emblemático no Velho Testamento, né? O senhor vai me dizer se isso é uma verdade ou um mito, né? De um rei que mandou dividir uma criança aí ao meio como forma de sentença, né? Me fala se é verdade ou mito. Se for verdade, conta pra gente aí sobre essa história aí, né? Pois é, o rei em questão é Salomão, né? Então, Salomão, ele, por exemplo, lá no início da sua vocação, ele disse: Senhor, me dá sabedoria. Para que ele pede sabedoria? Para julgar com sabedoria, ou seja, julgar com retidão. E arqueólogos como Roland de Vaux, que trabalhou 30 anos na Universidade Hebraica de Jerusalém, chegam a afirmar que Salomão, no seu palácio, entre tantas salas, lá tinha um salão jurídico para a administração das questões jurídicas. E numa dessas questões que o próprio Salomão, porque também, doutor Varela, havia no Antigo Testamento, de uma maneira muito clara, o poder judicial do rei, ou o poder judicial dos representantes do rei. Então, o Salomão, ele periodicamente julgava as causas do povo, e há a causa dessa mulher que no texto bíblico está muito mais para um fato histórico, né? Uma questão real, um fato concreto, onde duas mulheres estavam reclamando, cada uma por sua vez, serem a mãe de um garoto. E Salomão, de maneira estratégica, ele julga a causa dentro dos seus termos, dentro da sua percepção do direito. Claro, nós não estamos falando de Salomão enquanto um advogado que tem formação, mas de um Salomão que, além de ter a sabedoria de Deus, ele conhecia todo o sistema jurídico da época, né? Por ser um dos homens mais sábios, certamente conhecia muito de direito. Muito bom. Gente, nosso programa está chegando ao final. Foi um prazer recebê-lo no nosso programa, pastor. Acredito que acrescentou demais, tirou nossas dúvidas. Acho que curiosidade aí de todos, saber que a Bíblia também fala sobre direito, justiça, né? Foi muito bom. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Pastor Varela, doutor Varela, muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui no Varela Torres, Momento Jurídico, que com certeza tem contribuído para essa percepção e essa segurança jurídica de todos aqueles que participam e acompanham esse programa. Gente, o mês de fevereiro é um mês muito especial. É o mês de aniversário da minha mãe. Eu quero terminar esse programa fazendo uma homenagem à minha mãe, né, que é a Cristina Varela Torres, tá? Então esse programa eu quero lhe desejar, tá bom? Que ele possa ser uma homenagem aí a você. Saiba que eu lhe amo muito, você é muito especial, tá certo? Te amo demais. Olha, feliz aniversário, que Deus te abençoe, tá bom? E você que nos assiste, que Deus te abençoe também. Até a próxima.